Gente, por favor. Aí. Estão tentando. Só aí. Obrigada, tá? Então, em especial, agradecer a presença de todos, tá? Tanto os docentes, os estudantes, os profissionais de saúde aqui presentes, que vão construir esse espaço conosco aqui, essa discussão. Esse encontro, ele simboliza uma atividade acadêmica, mas muito mais que isso, tá, gente? Ele é uma potência, um diálogo entre territórios, culturas e sistemas de saúde diferentes. Então, a gente aproxima hoje o Sistema Único de Saúde do município de Maricá com o Sistema Único da Itália, né? O Sistema de Saúde da Itália. E viver esse movimento que a gente está construindo aqui é pensar no cuidado em saúde, né? Então, o que existe esse cuidado de saúde? Integração, escuta qualificada, valorização desses saberes que são produzidos no nosso cotidiano, tanto nos serviços quanto na comunidade também. E hoje, a proposta desse workshop é justamente isso, né? A partir do que a gente existe, dessa formação crítica e dessa construção coletiva desse conhecimento, as experiências que eles vivenciaram, eles já estão na metade da jornada deles aqui durante essa semana, só para vocês entenderem, esse grupo de pessoas que vieram para cá. Eles estão com uma programação ao longo da semana. Hoje a gente teve a oportunidade, né, junto com a delegação também, de conhecer de perto o nosso Sistema Único de Saúde aqui em Maricá. E tem algumas condições que são bem interessantes, que uma formatação, exemplo, do agente comunitário de saúde, que é uma figura que a gente tem aqui, que eles estão vendo essa figura, o quanto que é importante também trazer para o território de lá. Então a gente entende que o nosso SUS ele é um espelho também para o mundo. E a gente, enquanto patriota brasileiro, a gente também tem que se orgulhar muito dessa construção, né? E é isso, gente. É uma roda de conversa, apesar de a gente não estar em roda de conversa, ela vai ter esse significado muito especial. Então, assim, a partir da dúvida de vocês, se vocês tiverem, podem perguntar, que a partir do que vocês pensam é o que vai ser construído aqui na frente, que a gente vai discutir, tá? E é isso, né? A gente tem que pensar que tanto os profissionais, os estudantes, a própria comunidade, elas são protagonistas e coautores também desse processo de produção de conhecimento de saúde. Nesse momento também eu faço a extensão, apesar de não estar aqui, agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde de Maricá também, que nos acolheu, o apoio institucional e a parceria fundamental que foi construído nesse processo junto à Universidade Federal Fluminense, que é a UF, pela colaboração acadêmica, o compromisso com essa formação em saúde e, de forma muito especial, a delegação italiana também, que engrandece esse encontro com a sua presença, as suas contribuições e fortalece esse intercâmbio internacional de saberes. Gostaria também de reconhecer a todos os envolvidos na organização. Eu entendo que eu não estava aqui presente, mais cedo eu deixei na organização assim, a gente fica com aquela preocupação de fazer acontecer com excelência, vocês foram fundamentais nesse processo da organização. E desejo a todos essa troca, esse aprendizado, essa inspiração, que a gente possa sair daqui com novas perspectivas, novas conexões e, sobretudo, compromisso com a saúde pública dos nossos territórios onde nós atuamos, que a gente consiga levar isso, tá? Desejo a todos um excelente evento. E para dar continuidade à programação, é com grande satisfação que eu recebo aqui o convidado internacional, que é o Ardilio Martino. O que eu vou fazer? Eu ia fazer uma apresentação breve dele, mas eu vou deixar eles se apresentarem, tá? Então, pode ficar bem à vontade, tá? Se quiser sentar, ficar em pé, deixar melhor, tá? O que eu tenho aqui dele, né? Que ele é médico sanitarista, tá, gente? Eu vou deixar ele falar um pouquinho da atuação dele. Ele é diretor do distrito de Riccione, certo? E eu vou deixar ele falar da experiência dele e eu vou dando sequência para contar os próximos, e eu deixo vocês já pensarem na pergunta, tá, gente? Do que vocês querem saber do sistema italiano aí de saúde, tá bom? Fica à vontade, obrigada. Obrigado. E fiquem muito tranquilos, descontraídos, porque a gente quer que vocês aproveitem, que possam ter espaço de perguntas e curiosidades. Por isso, a ideia é de fazer uma roda mesmo. Eu convido já o Francesco Gintoni, o parceiro de muito tempo,
também é médico, sanitarista. Os dois trabalhando na mesma autarquia, na da Alemanha. Vamos explicar um pouco a organização do sistema. Mas, para atender melhor vocês, eu queria saber primeiro, quem é que temos hoje na sala? Então, estudantes de quê? Enfermagem, ok. Enfermagem de medicina, estudante de enfermagem de medicina, ok. De todos os anos? Ok. Já estudaram um pouco o sistema de saúde? Ok. Tem estudado, não tem possibilidade de gostar aqui. Tem, muito bem. Bom, vamos coletar já algumas curiosidades suas. Tem, vai. É bem descontraído, gente. Vamos lá. Tendo dúvida, perguntem. Boa tarde. Eu estou cursando enfermagem, estou no segundo período. Eu gostaria de saber se essas oportunidades é só para os jovens ou se a terceira idade também tem oportunidade. Muito obrigada. Mais alguém? Boa tarde. Eu queria saber como é que funciona mesmo o sistema de saúde na Itália. Faz um favor para mim, gente. Se puderem projetar o mapa da Itália, por favor, com as regiões. Botem rapidinho no Google. Faz favor. Você no Google Maps? Google Maps. Só jogar a imagem. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Pouco, né? Você chegou. E a minha curiosidade é saber se o sistema de saúde na Itália também é totalmente puxado pelo governo, como é aqui o SUS, né, no Brasil, ou se não funciona dessa forma. bom, muito bem. Primariamente, a Itália, claro, não se compara com o Brasil, um estado muito menor, seja em tamanho, seja também com população. Nós temos uma população de menos de 60 milhões de habitantes, comparado com o Brasil, que tem mais de 200 milhões. Mas tem uma outra particularidade de ser um estado que, como o Brasil, tem muitas diferenças regionais, porque é um estado que tem um comprimento muito grande para a Itália, né? Porque tem 1.200 quilômetros no total. Mas tem uma parte das Alpes, que é uma parte de montanha, tem umas montanhas no meio que dividem o leste do oeste, tem uma parte de planície no norte, que justamente onde a gente trabalha, e isso cria muitos lugares diferentes, com climas diferentes, apesar de ser um lugar com clima temperado, com estações de inverno, outono, verão. Mas isso define grandes diferenças regionais também. O norte da Itália está mais desenvolvido, tem um PIB maior por capita. O sul da Itália tem um PIB por capita mesmo. Diria é como se fosse um Brasil cabeça por baixo, uma distribuição de renda. Claro, a Itália tem uma história milenária, mas, digamos, também a unificação não é muito recente. Começamos no final dos anos de 1860, e tem a unificação da Itália. Começa uma história unitária, porque a partir da queda do Império Romano, nós fomos conquistados por diferentes nações. Nós tínhamos um sul, por muitos anos, colônia dos espanhóis, o norte da Itália, que era um pouco colônia dos franceses, um pouco dos alemãos, e só faltou ser um pouco colônia dos portugueses. Sentimos essa falta. E no meio tinha o estado do Papa, do Vaticano. Aí desenvolvemos também idiomas diferentes.
a gente fala muito dialeto, que não é simplesmente um sotaque diferente, são idiomas diferentes. Até que na Primeira Guerra Mundial, que a Itália participou pela primeira vez de forma unitária, os soldados não se entendiam um com o outro, porque os graduados eram pessoas já estudadas, que tinham feito faculdade, etc., e falavam italiano corretamente, mas a base dos soldados era mais popular, cada um falava o dialeto dele. Então, essa fragmentação foi das questões principais também para ser enfrentada no sistema de saúde. O sul da Itália estava muito pobre e o desenvolvimento começou só a partir depois da Segunda Guerra Mundial. Nós passamos por uma fase de ditadura também, por Mussolini, que acabou só em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. E essa organização é bastante similar. As ditaduras não gostam de sistema de saúde público. Elas gostam mais de sistema de saúde baseados em seguros, mesmo que sejam seguros sociais, mas não de sistemas universalistas. Os colegas de Portugal que estão conosco hoje passaram pelo mesmo processo. Então, nós tivemos como herança, no fim da Segunda Guerra Mundial, um sistema baseado em seguros sociais, e esse sistema de seguros sociais funcionou até 1978. Uma situação bem parecida com o Brasil, depois do fim da ditadura, até o SUS não entrar em função. Uma situação praticamente igual. Seguros sociais, equipamento de saúde, especialmente os hospitais, eram particular ou filantrópico. Alguns equipamentos eram das prefeituras, mas não tinha um sistema unificado. Em 1978, nós chegamos a ter, por vários movimentos, até movimentos sociais, populares, de pressão, nós adotamos um sistema beberigiano. Você sabe a diferença entre sistemas bismarckiano, beberigiano? Sistemas baseados em seguros sociais se chamam bismarckiano porque foram desenvolvidos na Alemanha de Bismarck, que é na Prússia, agora seria a Alemanha, e todo o sistema com seguro social continua mantendo esse tipo de definição. Exatamente seguro social com a diferença na base da corporação de trabalho, porque muitos desses sistemas são baseados na categoria do trabalhador. O sistema de saúde não possui equipamento de saúde ou possui muita pouca coisas. O Estado deixa os seguros sociais pagar a maioria que os seguros comprem a maioria das prestações só para a população muito pobre, para uma população em dificuldade, que é ofertado um serviço para público com seguro público. Sistemas beberigianos, chamados assim, porque os sistemas no mundo, o primeiro serviço universal é aquele inglês que foi desenvolvido pelo Lord Beveridge, que era a pessoa encarregada de fazer a gestão de uma comissão nacional para o desenvolvimento do sistema de saúde. Pelo contrário, são sistemas públicos, universais e cobrem em toda a população, são chamados sistemas equitativos, porque atuam em tese uma dupla redistribuição, ou seja, são pagos pelos impostos gerais, os impostos na população, especialmente na Europa, do bem-estar social mais forte, até, digamos, nos anos 90, eram fortemente progressivos, então a população pobre não pagava nada e que era muito rico pagava impostos muito altos. Tivemos épocas que as pessoas mais ricas pagavam 70% de imposto. Então isso financiava, abastecia de recursos
o sistema de saúde. E outra coisa, gratuito para o cidadão. As pessoas com condições de vida piores normalmente têm uma carga de doença maior, e as pessoas mais ricas têm uma carga de doença menor. Então isso produzia uma forma equitativa, porque quem menos contribuía, que era mais pobre, mais usava, e quem mais contribuía, no geral, era mais rico e menos usava. Então por isso que se chamam sistemas equitativos. Isso era muito, digamos, integrado também dentro da Constituição, porque a Constituição italiana e a brasileira são muito parecidas. Então, nós temos um artigo 32 da Constituição, que, como no Brasil, cuida da saúde e fala que a saúde é um direito do cidadão. Não chega a falar que é dever do Estado, mas fala que é interesse do Estado. Porque realmente ter uma população em boa saúde é um grande interesse do Estado, porque a população em saúde é produtiva, participa da produção econômica, mas também da produção social. As pessoas com doenças vão conseguir trabalhar, mas também podem trabalhar uma família, uma comunidade, porque cuidar de uma pessoa doente impacta o resto da comunidade. Então, em 78, a gente cria o Sistema Nacional de Saúde, com o SUS, sistema único, nós não somos o Sistema Nacional, e todos os equipamentos de saúde são nacionalizados e todos os profissionais de saúde entram dentro do Serviço Nacional de Saúde, menos os médicos de família. Infelizmente, esse era o que pagamos até agora no nosso sistema. Mas, naquela época, teve uma forte oposição desses médicos que trabalhavam por seguros sociais, porque eles tinham muito poder. E na ditadura sempre se usa o médico como orientador de voto dentro da comunidade. Então, entrar dentro desse sistema como trabalhador era, na visão deles, uma perda muito forte de poder. E essas lógicas de poder vocês podem ver como perpassa no tempo, em todos os contextos, no Brasil, na Itália, não muda muita coisa, né? E nessa situação, nós, digamos, no primeiro momento, na construção do sistema de saúde, não foi um grande problema. Nós tínhamos uma época com, principalmente, doenças agudas. A Itália tinha problema ainda de baixa cobertura de vacinação, não tinha uma boa prevenção e promoção. Naquele anos começa a medicina trabalhista, a proteção do trabalhador, tinha muito acidentes de trabalho, tinha muitas poluição do lugar do trabalho, com uma mortalidade muito alta do trabalhador. Digamos que nós, por muito tempo, supervalorizamos o atendimento especialista, o atendimento no hospital, o equipamento com uso de tecnologia. Então, o sistema se desenvolveu muito dentro do hospital e dentro da área, digamos, da alta complexidade. E o médico de família, a atenção primária foram desvalorizados por muito tempo, até não ter ajudado depois da mudança epidemiológico-demográfica, porque agora o cenário é um cenário bem diferente. Francesco, você vai falar. Então, logo no começo, o serviço de saúde era muito parecido com o SUS, ainda é nos princípios, mas há algumas diferenças que eu vou falar para vocês. Mas naquela época, no ano de 78, era bastante semelhante. Nós tínhamos unidades locais de saúde no nível municipal, que eram as organizações que organizavam o serviço de saúde e os serviços sociais também. Tinha
assembleias com pessoas eleitas e pessoas da comunidade, representantes dos trabalhadores. Então, é muito parecido, né, também com os conselhos de saúde. E os hospitais se integravam em redes. Muitos hospitais ainda eram geridos pelo Estado ou hospitais universitários. Ao longo do tempo, principalmente quando se passou por uma crise econômica muito forte no começo dos anos 90, e também tinha mudado um pouco o cenário geopolítico geral, era a época que passou da época dos direitos, anos 70, 80, e a gente entrou na época do neoliberalismo, então a Margaret Thatcher no Reino Unido, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a gente começou a falar do New Public Management, etc., e colocar as práticas manageriais dentro da administração pública. A Itália passou pelo processo que é chamado de empresarialização do serviço de saúde. Ou seja, não eram mais as prefeituras, não são mais, porque ainda assim, as prefeituras que organizam diretamente os serviços, mas se criaram empresas públicas de saúde, que são autarquias públicas, que são os braços organizacionais através do qual o serviço é oferecido. Então, essa é uma diferença significativa. Eu diria que tem uma outra grande diferença, que o nível nacional agora não gera mais nenhum equipamento, o que seria o nível federal, digamos. Não existem hospitais nacionais na Itália. O nível nacional agora faz o planejamento, define as políticas, arrecada os recursos e distribui os recursos às diferentes regiões. Nós temos 20 regiões. Essa distribuição... exatamente. Essa distribuição, ela acontece primeiramente baseada na população, ou seja, o número de habitantes que a região tem é financiado por cota por capita. E há algum parâmetro de diferenciação, a depender se na população tem mais pessoas idosas, tem mais doentes crônicos, há algumas formas de distribuir de acordo também com as necessidades macro. As regiões na Itália são a parte administrativa que tem o papel de organizar o serviço de saúde. Ou seja, o nível nacional define as políticas, define os recursos, distribui os recursos para as regiões, e as regiões elas podem se organizar de forma diferentes para produzir os serviços. A forma mais típica de produção de serviço é através das empresas de saúde pública que eu falei antes. Ou seja, são empresas de direito público que contratam os profissionais através de concursos públicos, mas que têm uma gestão managerial. Então, elas têm que alcançar os objetivos de saúde mantendo o equilíbrio financeiro. E tem uma gestão autônoma do patrimônio, tem uma gestão autônoma dos profissionais, tem uma gestão autônoma da organização. Agora, esta organização, essa autonomia, ela não é independência, é uma forma de liberdade que as empresas de saúde têm de se organizar de acordo com as necessidades locais. Isso em tese, depois tem uma diferença. Então, essas empresas de saúde, que são a organização instrumental das regiões, que são as donas dos serviços, elas podem produzir diretamente todos os níveis de serviços ou podem adquirir prestações por outros fornecedores. Estes outros fornecedores podem ser hospitais universitários, que também viraram empresas,
mas não estão em rede como a HU Brasil, aqui diretamente ligado ao governo federal. São das regiões, empresas públicas. É uma gestão mista entre regiões e universidades. Tem uma outra forma de empresa pública de pesquisa e cuidado, financiada também pelo Ministério, porque tem que fazer pesquisa translacional, não pesquisa de base, ou seja, pesquisa diretamente envolvida na assistência, hospitais, hospitalar. E assim, então, tem uma tripartição. Empresa é uma empresa, é financiada pela região, mas também é financiada pelo Ministério da Saúde para fazer pesquisa. Estas duas estruturas produzem serviços, mas não são responsáveis pelos resultados de saúde. Quem é responsável pelo nível de saúde é a empresa de saúde local, a ASLA, a gente chama, Azienda Sanitária Local, que faz com esses outros equipamentos públicos uma contratualização, ou seja, eu, empresa de saúde, tenho a capacidade de fazer a avaliação das necessidades locais, escolho quais são os serviços que eu vou produzir diretamente e quais que eu vou comprar por vocês. Ou seja, não há uma postura de concorrência, há uma postura de rede. Um exemplo, na Itália, nós temos quase 30% da população com mais de 65 anos, ou seja, nós somos um país muito idoso, e temos menos de 15% de população abaixo de 14 anos. Ou seja, 2 idosos, um jovem com menos de 14 anos. Nós estamos nos extinguindo. Não é um grande problema, o mundo está crescendo a população, mas para nós que devemos organizar os serviços, isso é desafiador. Então, a gente, dentro do Serviço Único de Saúde da Itália, não há uma postura de concorrência, por exemplo, nos grandes hospitais pediátricos. Temos as enfermarias de pediatria espalhadas e só temos 2, 3 grandes hospitais pediátricos na Itália que trabalham com as regiões de forma colaborativa, porque, por sorte, a necessidade não é tão grande. E há um outro fornecedor, que são os hospitais particulares, que podem fornecer prestações para o público através sempre de contratos. Então, essa é a articulação geral do serviço, financiado pelos impostos, dentro das empresas de saúde locais, que são produtora e também têm a responsabilidade de alcançar os objetivos de saúde. São fornecidos e organizados também os serviços de atenção primária e atenção intermediárias. Então, primeira diferença com o Brasil, entenda bem, não é um sistema tripartite. Grave diferença. Prefeituras não são mais envolvidas na produção de serviço. Bem diferente daqui. Então, o orçamento de saúde foi retirado das prefeituras, porque tinha uma época antes dos anos 90 que elas participavam, foi todo pela autarquia. Então, nós encontramos uma situação, acho, uma oportunidade muito boa, que todos os serviços são da autarquia. Desde o hospital de alta complexidade até a prevenção e promoção, passando pelo intermediário, passando pela especializada, passando pela atenção primária. Isso é uma grande oportunidade para nós, porque reduziu bastante a fragmentação do serviço. Está todo dentro do mesmo sistema. Está todo orçado no mesmo sistema. A autarquia pode decidir de aumentar o orçamento da atenção primária, reduzir na base da necessidade da população, da epidemiologia, da demografia, e não tem que negociar com outros atores.
nós tão só temos obrigação de chegar nos resultados que o Estado define. Por exemplo, dentro do recurso, sempre, né? Cada prestação de contas, né? Sim. Aqui a gente é muito descentralizado. Então, essa prestação de contas ela fica mais difícil. Quando você centraliza, né, que não é autarquia, centraliza um pouco mais, fica mais controlado. Né? Sim. Isso foi justamente, na verdade, isso, quem que tinha uma boa administração conseguiu, porque quando o sistema foi criado, em 1978, não tinha nem orçamento pela saúde, porque foi fundado por um movimento social muito forte. Essa questão das desigualdades que o sistema bismarckiano produzia impactava muito a sociedade, porque, claro, o trabalhador rural tinha uma caixa de mútuo socorro, era muito pobre, então não tinha todos os procedimentos, usava os medicamentos que eram mais baratos, etc. Aí, quando se construiu o Sistema Único de Saúde italiano, a instância do direito à saúde era tão forte que não tinha orçamento da saúde. O sistema custava o que tinha que custar. Pagava e era... na área da administração se fala pedilista, ou seja, gastou isso, o Estado repassa isso. E o próximo ano, o orçamento começa com aquilo que você gastou ano passado, mais o que vai gastar esse ano. Regiões como a Emília-Romanha, que é onde nós trabalhamos, que é essa aqui, são regiões que são muito ricas, porque são uma área de planície, então tem uma boa agricultura. Aqui é a área de montanha lá por cima, e depois daqui começa uma outra área de montanha que chega até a Calábria, até o pé. Então essa é uma área muito rica, sempre fui muito rica, fui sempre de uma administração mais progressista. Na verdade, esse era comunista mesmo, porque a região Emília-Romanha estava no resto da Itália, que era mais moderado de centro, o Partido Comunista tinha 30% dos votos, e na Emília-Romanha era 70%, mas era muito progressista com uma atividade, com uma administração. Os centros cooperativos nasceram na Emília-Romanha, grandes movimentos sindicais sempre foram lá. Tinha uma boa administração, tinha um pensamento da participação popular muito forte, e a região se beneficiou muito. Nós temos equipamentos até agora, organizações que foram financiadas na época, porque dava para produzir muita inovação. Você pensava uma coisa no futuro, você fazia e o Estado pagava. Regiões, a minha região é essa, Calábria, onde ainda tem uma máfia muito forte. Cada prefeito, para se eleger, construiu um hospital, porque esse é muito bonito. Cada prefeitura, mesmo de 10 mil habitantes, tinha um hospital. E custamos a fechar esses hospitais ainda agora, né? Por exemplo, vocês sabem que hospitais de pequeno porte são perigosos, porque não tem suficiente pacientes para manter a capacidade dos profissionais. Tinha um orçamento absurdo, chegava a ter mais gasto na campanha que na região Emília-Romanha. E quando chegamos nos anos 90, naquela época que o Francesco estava falando de New Public Management, onde a ideia do controle fiscal, do gasto, tinha que ser muito importante, foi retirado totalmente o orçamento das prefeituras. Isso, do ponto de vista do controle, tem funcionado. Tem criado o outro efeito colateral de expulsar as comunidades da participação do controle social do sistema. Porque, claro, isso cria uma certa distância. Mas a gente conseguiu, especialmente na região Emília-Romanha, fazer um arranjo bem bacana de conexão de novo com a comunidade, mas porque nós tínhamos um histórico muito forte de participação, a gente não se vê como serviço de saúde fora da parceria com as prefeituras. Até porque nós temos o outro lado dos ceros na proteção da população, que são os serviços sociais.
serviços sociais saindo da ação da prefeitura. Então, nós precisamos negociar, porque não podemos trabalhar com a saúde da comunidade sem serviço social, sem participação comunitária, especialmente agora com o novo cenário. Mas a primeira diferença muito grande é que nós, dentro da autarquia, possuímos todos os equipamentos, desde o hospital até o território. Então, temos capacidade de organizar de uma forma muito pontual toda a linha de cuidado, tendo entendimento do que é linha de cuidado. E esse é outro problema, que a gente não tinha ideia da linha de cuidado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ana, depois se puder dar um relato da sua experiência, tá? Como é que foi lá? Boa tarde, meu nome é Kelly, sou do 9º período de enfermagem. Eu estive pesquisando sobre o sistema de saúde na Itália. Aqui no Brasil, a nossa porta de entrada no SUS é o nosso postinho. E lá vocês é a consulta ao médico. Como se faz esse processo? Como que a gente inicia esse processo? E também eu tive olhando que você precisa ter uma inscrição paga no sistema de saúde. Não é bem assim, mas Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Monique, eu sou aluna do 9º período de enfermagem e eu gostaria de saber a autonomia do enfermeiro, como funciona isso lá? é bem simples, não tem. Não tem, né? Tem mais alguém? Essa parte da autonomia eu vou deixar para a Ana responder, porque ela tem a visão dela lá, tá? Boa tarde. Eu queria saber o que o sistema de lá abrange, porque, por exemplo, aqui no Brasil, vacina, exame, consultas, o SUS também cuida da vigilância sanitária, e aí eu queria saber o que lá na Itália ele abrange. Vou falar em algum momento da Eu vou começar por essa pergunta, porque, como o Ardigò falou, a gente começou num entendimento que tudo tinha que ser ofertado, tudo. E não tinha limite de orçamento. Isso gerou distorções, que o Ardigò falou, ou seja, criação de equipamentos que não precisava, feitos por razões eleitorais, talvez, enfim, criou problemas, e aí a gente tentou estruturar uma maior capacidade de entender os custos dos serviços, não o preço, mas quanto, se eu quero produzir uma cirurgia, quanto custa, e daí avaliar e fazer uma programação a partir do orçamento, dos recursos que a gente tinha. Além disso, a gente tentou definir, como eu disse antes, o Ministério agora define quais são as políticas, os recursos e os objetivos. Então, existe na Itália uma tabela enorme, com centenas de pontos, onde existem todas as prestações e serviços que são ofertados pelo serviço público, que a gente chama de níveis essenciais de saúde. Essenciais não quer dizer mínimos, quer dizer o que tem que ser ofertado para ofertar saúde. Então, para simplificar para você, esses serviços se distribuem em 3 macro áreas. A primeira é da prevenção e promoção, onde temos a vigilância, a vacinação, medicina do trabalhador, etc., saneamento, tudo isso é no serviço público, até os serviços territoriais, distritais, onde a gente tem os médicos de família, mas também a atenção à reabilitação, a atenção especializada, os cuidados intermediários, e o outro grande categoria são os cuidados hospitalares. Nesse momento,
o que mais custa no orçamento da Itália são os cuidados distritais, que custam cerca dos 55% do orçamento, e o principal custo nesse âmbito não é mais profissionais. Até alguns anos atrás eram os profissionais, agora é remédios, porque todos os remédios que há uma comprovação de eficácia passam por uma avaliação da Anvisa, digamos, de uma agência parecida com a Anvisa, e são ofertados. Então, a pressão da inflação, o custo dos remédios é tão grande, cresceu tanto dos novos remédios nos últimos anos, que agora o fator de produção que mais impacta são remédios. E a maior parte desses são da área territoriais. Como procedimentos tem tudo, desde vacina até transplante, oncologia até remédios imunológicos individualizados, feito a partir da avaliação do CAR-T. Não sei se vocês ouviram falar, tem alguns linfócitos modificados que produzem anticorpos específicos sobre os seus linfócitos. Isso é ofertado no serviço público. Tanto que há uma grande questão agora, porque a pressão de custo desse remédio é muito alta e a gente não sabe até se vai conseguir manter essa possibilidade. A gente está buscando manter tudo. Então você tem direito a muita coisa. As que não têm comprovação científica, e isso pode ser uma diferença do Brasil, por exemplo, os cuidados integrativos não entram, não são pagos com dinheiro público na Itália. Você pode ser integrados na colaboração com a sociedade civil e tal, mas não investe. Só a acupuntura e hipnose um pouco, porque começa a ter evidência científica robustas, mas outros não. O que está fora, desculpa, é verdade, é a odontologia. Odontologia só tem para população de baixa renda. Aqui no município de Maricá, vocês viram hoje, né? Dentro das unidades... É tão fora que eu nem penso mais. Me desculpe. Mas é ofertada só a cirurgia maxilo, se tiver câncer ou traumas graves, ou para a população de baixa renda. Não é universal. O resto dos serviços são universais. Não sei se você quer responder a ela. Nem tanto com o intuito de arrecadar dinheiro, em alguma época até com o intuito de arrecadar alguma coisa, mas não é para arrecadar dinheiro. Mas com a ideia de limitar o acesso das pessoas dentro do sistema universalista, que foram introduzidas com participações dos usuários. São taxas de serviço, 2%, 3%, que nós chamamos ticket. É isso que você estava se referindo, que o usuário paga alguma coisa. Mas por que isso aconteceu? E que é que a gente está ainda pagando? Aquela taxa de ter um médico de família fora. Primariamente, nós temos, na época onde nós tínhamos ainda uma população mais jovem e problemas agudos, com um sistema bem financiado, nós iludimos de poder pular a atenção primária. Até porque o hospital era aquela época que o prefeito abria hospitais, não ia investir em atenção primária. Então, o médico de família era considerado mais o despachador, como foi no Brasil por muito tempo, né? O despachador de receitas. Você ia lá para poder acessar o especialista. Até, eu sempre fui muito, pelo contrário, a grande paixão da vida é a atenção primária, né? Meus pais ficavam bravos, porque você quer apoiar o médico de família, não serve para nada.
você está tentando reduzir a saúde da população. Nosso médico de família não sabe de nada, ele serve só para fazer receitas. Era parcialmente a verdade, mas o entendimento era realmente pular e ir diretamente para o especialista. Não tendo médico de família dentro da rede, não tinha nem muito como regular o trabalho do médico de família. E cria aquela situação, que é uma situação muito perversa, que é a outra grande diferença no Brasil. O nosso sistema não era territorializado. Isso entra também depois na pergunta sobre o papel do enfermeiro. Porque nós não tínhamos falta de médicos, né? Então, se você tem um sistema que é hospital-cêntrico, é especialista-cêntrico, claro que não vai investir na enfermagem. Mas depois vou deixar mais para a professora Ana falar. Até que a nossa enfermagem de 3 anos. Então, o que acontecia? O médico de família, não sendo territorializado, ele nem cursado. Ele é pago com uma situação muito burocrática, barroca, que é muito complexo. Ele recebe, na base de quantos pacientes ele tem, os médicos de família são em competição um com o outro para esses pacientes. Então, se você não gostar do seu médico de família, vai achar outro. E para poder agradar, você recebe na base de quantos pacientes você tem. Então, uma base do seu salário vem de quantos são inscritos na sua lista. Não importa se eles são ou não são pacientes, se eles vêm, não vêm, se você tem que cuidar ou não cuidar. Uma parte pequena, no tempo que começou a crescer, vem também das prestações que você faz. Mas, basicamente, é quantos pacientes você vem. Se vem o seu paciente e fala, eu estou precisando muito de ir no dermatologista, mesmo que seja alguma coisa que você pode resolver, e ele falar, não, eu quero muito, não quero ser atendido por você, quero ir no dermatologista, e você corre o risco de perder o paciente, de perder o dinheiro, você faz o quê? Prescreve, que é. Nós ainda temos, vocês vão morir de rir. Na nossa região, nós temos na nossa região, na nossa área, na nossa Ásia, nós temos a praga da colonoscopia. O povo adora uma colonoscopia. Não faz sangue oculto nas fezes, mas tem uma lista de espera de colonoscopia muito boa. Sabe aquela situação, nós passamos muito por isso nos anos 90, nos anos 2000, que o povo queria muito uma tomografia total body, como se fosse prevenção, né? Porque eu vou fazer... eu quero ter certeza de não ter nenhuma doença, então eu vou fazer uma tomografia total body. Era muito na moda. Qualquer médico prescrevia, porque senão ia perder os pacientes. Então, tinha uma produção dessas tomografias muito grande. Então, começou a se trabalhar com ticket, com essa taxa, mas pela incapacidade de poder trabalhar na qualidade da atenção primária e na qualidade do médico de família. O médico de família foi uma corporação muito forte. Naquela época, impediram quase de poder fazer o serviço de saúde nacional. Continuam sendo uma corporação muito forte até agora, até que ele tem que brigar com eles, porque no nosso caso é ele que cuida da briga, também na região, e ainda agora não é fácil, né? Porque a formação do médico de família é na mão dos médicos de família, assim como tem um problema com a enfermagem, porque a formação de enfermagem ainda paga a organização da enfermagem quando era um curso técnico e era basicamente na mão da Cruz Vermelha, que era a que formava a maioria dos enfermeiros. E não sei por que tem essa resistência. O médico de família não quiseram passar para uma residência, então ainda não é uma residência. Como quando os enfermeiros, por causa da União Europeia, então, de ter que entrar dentro da processo de Bolonha, se chama, de padronização de todos os cursos,
os enfermeiros lutaram muito para manter o curso de 3 anos e não entrar dentro do processo europeu. Na Europa, pelo menos, é entre 4 e 5 anos. Então, por isso, por exemplo, a Itália não consegue fazer intercâmbio com outros países porque a grade curricular não combina com dos outros países, né? E só agora, com as novas gerações, estamos tendo uma mudança. E nós estamos muito agradecidos com a professora Ana, porque como serviço, nós temos que formar os nossos enfermeiros para poder trabalhar no território. E vou deixar para ela também, para as considerações que ela tem da diferença. Mas olha, o que aconteceu, a nossa região sempre teve uma atenção primária mais avançada, mas o grande divisor de água foi a pandemia, porque a pandemia de Covid-19 mostrou que o sistema de saúde que tem uma atenção robusta resistiram mais, tiveram um desempenho melhor do sistema de saúde que não tinha uma atenção robusta e tinha apostado tudo no hospital. Então, a partir do fim da pandemia, começou a se correr para organizar a saúde no território. Em 2024, nós tivemos a primeira portaria de reorganização do território que funciona como disciplinar. Então, começa a ter uma padronização do território também. Até em 2024, nunca tivemos uma lei de organização territorial. Em 2024, pela primeira vez na lei italiana, aparece um enfermeiro de comunidade de família. Aparece na legislação italiana, mas não aparece na universidade a formação do enfermeiro de comunidade de família. Então, nós estamos abrindo vagas de enfermeiros de comunidade de família, mas não tem enfermeiros de comunidade de família ainda formados no nosso contexto. Por isso, estamos pedindo muita ajuda ao Brasil, muita ajuda ao SUS, muita ajuda à atenção primária brasileira, porque nós éramos bom, mas agora se tornou lei nacional, precisa correr atrás. Coisas que para vocês são normais, é um pouco estranho de dizer. A gente, na Itália, não existe nem a palavra cuidado. Então, é difícil de explicar para as pessoas como se produz saúde sem necessariamente ter médico especialista. Mas a atenção primária brasileira é muito forte. A saúde coletiva é um patrimônio da humanidade. É uma coisa muito importante. Pensar em cuidado, pensar em clínica ampliada, pensar em linhas de cuidado, para nós são coisas muito importantes. E tentar fazer isso, porque é o certo, sem ter profissionais, as competências profissionais, é muito difícil. E a gente fica com vergonha quando o Túlio vem, quando a Ana vem. Tem perguntas muito raras que fazem os profissionais que quase a professorada desiste de vir lá. Mas vou deixar um pouco para ela contar as coisas. Passar a palavra para a professora Ana. Assim, eu sou Ana, sou professora lá da UF, né? A gente desenvolve um trabalho com o grupo lá da Itália. Para a gente é muito prazeroso fazer essa troca de conhecimento. Né? E sou sanitarista, mas primeiro eu sou enfermeira. Né? E como enfermeira eu gosto muito da minha profissão. Né? E acho que a minha profissão ela é uma profissão que tem um valor social muito grande e muito importante para a sociedade. Então é nesse sentido, né, que eu gosto de fazer o que eu faço. Né? E aí, olhando um pouco para a nossa formação, não fazendo comparação, né, não estou fazendo comparação aqui, mas a formação na Itália é uma formação da qual nós temos também, né? Então, se a gente olhar a nossa formação, a gente vai ver que a gente tem uma formação muito próxima, mas no sentido da proximidade da questão da técnica. Sabe aquelas técnicas que a gente aprende lá na formação básica? Sabe? Então,
passar uma sonda. Não estou dizendo que não é importante, é importante. Né? Fazer um procedimento, né? Fazer um curativo. Eu gosto de pensar um pouco na época de Florence. Então, aquelas bases da enfermagem científica que a Florence escreveu, faz parte da nossa formação aqui no Brasil, faz, mas na Itália fica reduzido a essa formação. Que se a gente olhar para essa formação, é uma formação centrada na doença, que a gente também tem aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, o que a gente fez com o nosso currículo, com a nossa formação? A gente incluiu na formação a questão das ciências humanas. Não foi isso? E isso deu para a gente, né, enquanto profissão, um leque maior para a gente olhar os problemas de saúde. E não foi só a questão das ciências humanas que a gente incorporou na nossa formação. A gente também incorporou uma coisa que eu particularmente acho que a gente, aqui no Brasil, inflacionou, que é a questão da gestão. Então, a gente aqui, se a gente olhar a nossa formação, a gente a gente tem um pezinho na questão da técnica, muito forte. A gente tem um pezinho na questão das ciências humanas, ok? E a gente também tem, e aí é quase os 2 pés, na gestão. Né? E aí acho que aí a gente tem tende para um lado, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a prática das enfermeiras italianas, e aí que eu acho que é um paradoxo, né? Porque a gente pode olhar e ver assim, bom, as enfermeiras italianas, elas vão ter um pouco menos de autonomia do que a gente, né? Então, por exemplo, o nosso conselho aqui, nosso conselho profissional, nos dá a possibilidade de fazer determinados procedimentos. A gente está avançando nisso, né? E lá elas não têm isso. Mas uma coisa que eu acho interessante lá é a questão dos cuidados intermediários. Né? Quando a gente vai para essa área dos cuidados intermediários, não quer dizer que a enfermeira lá tenha autonomia, né? Mas ela tem o trabalho que ela desenvolve nos cuidados intermediários faz toda a diferença. Né? Então a gente viu lá, né, hospitais, não são hospitais, né? São hospitais, né? São hospitais de unidade, mas tem, né? A gente chama de cuidados intermediários, que é a enfermeira que organiza tudo. É a enfermeira que organiza e que faz aquele serviço acontecer, né? Mas aí sempre mas é um serviço voltado para a doença. Então isso que o Ardigol chama a atenção, a questão do cuidado, a questão da promoção da saúde, né? E quando ele fala da questão do bem que a gente tem aqui, que é a saúde coletiva, de olhar para a questão da vida das pessoas e não reduzi-la a uma doença, que é uma coisa que a formação da enfermeira tem. Não estou falando que as outras profissões também não têm, mas lógico que eu estou falando aqui, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Não é que não tenha, né? Mas acaba que faz esse diferencial. Né? Então, e eu não estou nem falando da pesquisa. Né? Então, se a gente olhar hoje a formação da enfermeira no Brasil, se a gente pegar a área da CNPq, da CAPES, que são as nossas, né, agências que fomentam a pesquisa, se vocês forem lá e quiserem, né, tirar dúvida, qual é a área da saúde que mais produz em termos de produção científica? É a enfermagem. Então, a gente deu um avanço grande, né, da década de 90 para 2000, exponencial. Né? Então, a gente também está se formando ou formando uma massa, né,
de conhecimento, de produção, que é a ciência da enfermagem. Então, isso também acho que agrega mais valor de uso àquilo que a gente produz, né? E aí, assim, quando a gente olha a produção, a prática da enfermeira, né, italiana, não quer dizer que lá tem menos autonomia, com certeza, né? Essa questão da produção, do cuidado, olhar a vida das pessoas, né, de uma outra forma, também algo que precisa, né, ser discutido, né? Eu acho que é isso que o Ardigol chama atenção, né? Então, assim, não é que seja... É como se a gente olhasse para a nossa profissão, por exemplo, quando eu me formei, no início da década de 90. A enfermagem da década de 90 aqui no Brasil era parecida com a Itália hoje. Isso não quer dizer que a gente também, que a gente vai mudando, a gente vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, né? E é muito legal fazer troca de experiência e de conhecimento com a saúde italiana, porque a gente vê, assim, coisas interessantes, coisas que a gente aqui no Brasil, a gente é quase que olhar o problema, o mesmo problema, só que de um outro jeito, né? E a gente aprende muito, né? Eu, por exemplo, aprendo muito quando, né, tenho essa possibilidade de trocar, né? Porque é quando, por exemplo, essa questão porque eles têm lá uma questão que para a gente aqui é a atenção domiciliar, né? A gente chama aqui de atenção domiciliar. Para eles, lá eles fazem, as enfermeiras fazem isso. As enfermeiras vão na casa das pessoas, né? Mas o olhar que elas têm quando elas chegam na casa das pessoas é um olhar muito centrado na doença. Quando a gente vai na casa das pessoas aqui, estou falando da atenção básica, né, que é a minha área, a gente olha a doença, mas a gente também olha o entorno. Olha como é que essa pessoa que está lá, que eu vou cuidar, como é que ela se relaciona com o restante da família, né? Como é que eu, enquanto enfermeira, eu posso manejar aquela família e construir estratégias para dar o suporte que aquela pessoa necessita, né? Então é nisso que o Ardigol fala, nessa questão do cuidado. Então a palavra cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com ela, né? Porque o cuidado eu posso usar para expressar muitas coisas, né? Mas o cuidado que eu estou falando aqui é um cuidado que é como um suporte para a vida. Assim, como é que eu construo estratégias de dar o suporte, do cuidado daquela pessoa e mais? O que eu quero, enquanto enfermeira, não é a dependência da pessoa comigo. Pelo contrário, eu quero que essa pessoa tenha autonomia para levar a vida dela. Então, como é que eu faço isso? Com promoção da saúde. Não é? Porque assim, com promoção da saúde, a pessoa pode ter autonomia para levar a vida dela. Então, acho que isso que o Ardigol chama, né, e fala que a gente aqui no Brasil, a gente produz, né, que é essa saúde coletiva, essa forma de organizar não só o serviço, mas também a nossa prática. Então, assim, se repara, a gente repara bem que eu não retiro das minhas ações enquanto enfermeira a questão da assistência, mas eu também faço cuidado, eu também faço gestão, e eu também olho e penso na questão política do sistema.
Então, acho que esses elementos, acho que dá para a gente, enquanto enfermeira brasileira, a oportunidade de fazer trocas com outros lugares do mundo. Que a gente aprende muito, mas a gente também faz troca, né, de conhecimento. Né? Eu não sou tão sabida que não posso aprender com o outro. Né? E assim a gente vai construindo formas e jeitos de estar no mundo que sejam mais solidários, que sejam mais cooperativos. E assim a gente vai construindo uma vida melhor. Né? Não só para mim, mas para o meu coleguinha que está do lado também. Tá bom? Obrigada. Vou fazer uma pequena observação. Em primeiro lugar, eu sou Túlio Franco, professor do Instituto de Saúde Coletiva da UF. E é uma alegria estar aqui. A Ana, que a gente tem já uma parceria de muitos anos, Scaia também, da mesma forma, os colegas Francisco e Andigol também já há mais de uma década. Eu venho cooperando com a Universidade de Bolonha na Itália, com a rede de serviço também. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos que eu acho muito importantes de nós pensarmos aqui na enfermagem, na medicina, nas profissões de saúde. O primeiro aspecto começou a ser dito rapidamente pelos colegas, a Ana trouxe um pouco mais esse tema, que é cuidados intermediários. E isso é uma diferença importante, mas é algo que nós aprendemos com os italianos, que a gente tem procurado discutir aqui. Nós temos no Brasil o SUS, Sistema Único de Saúde, nós podemos dizer que é um sistema polar. Ele tem um polo na atenção primária, atenção básica, e outro polo na atenção hospitalar. Entre a básica e a hospitalar, não tem um sistema de cuidados aí, um programa de cuidados intermediário. Então, qual o problema que nós começamos a ressentir dele de forma muito grave, muito séria? Há um envelhecimento da população no Brasil como do resto do mundo. E esse envelhecimento da população do Brasil tem se acelerado nos últimos 20, 30 anos. Isso significa que é esperado que você tenha maior morbidade na população, ou seja, a população idosa passa a apresentar problemas crônicos e nós precisamos preparar o nosso sistema de saúde para cuidado aos crônicos. Muito bem, nós pensamos que o cuidado ao crônico é feito na atenção primária à saúde. Mas e quando esse crônico apresenta sinais que vai agudizar, ou ele agudiza, e que não é tão grave que precisa do hospital? Você não tem um sistema que seja um cuidado mais intensivo do que a rede básica. Então, qualquer agudização ou sinal de que vai agudizar, ele imediatamente tem que ir para o hospital ocupando leito, e muitas vezes essa internação ela é desnecessária e inadequada se você tivesse um programa de cuidados intermediários. E cuidados intermediários são diversos serviços que podem ser oferecidos com cuidado mais intensivo que a atenção básica, de reabilitação e recuperação, e que pode perfeitamente bem cuidar das pessoas sem necessidade de hospital. Essa que é a questão. Assim como você pode ter uma alta, muitas vezes a pessoa tem condições de alta, mas tem baixa autonomia para ir para o domicílio. Se você tiver cuidado intermediário, você pode dar alta, liberando leito para quem realmente necessita e cuidar dessas pessoas no cuidado intermediário. E o cuidado intermediário, a enfermagem, ela é carro-chefe do cuidado intermediário. Ela tem um papel de gestão do cuidado aí muito grande, junto com outros profissionais da fisioterapia, da saúde mental, da assistência social e vários outros, dependendo de cada lugar. Então, essa é uma questão que nós temos insistido nela. E aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos ensino em relação a cuidados intermediários. Nós temos uma aula no curso de medicina da UF, que é na minha disciplina, eu instituí já há alguns anos, na minha disciplina do curso de medicina, tem uma aula sobre cuidados intermediários. E tem uma literatura. E tem alunos fazendo iniciação científica em cuidados intermediários no Hospital Universitário Antônio Pedro. Mas não é algo da nossa cultura, e nós precisamos discutir isso para aprimorar o nosso sistema único de saúde, que é uma lacuna que nós temos. E a outra questão, nós precisamos muito investir em serviços territoriais, organizados no território.
Nós temos o programa Saúde da Família, que é excelente, que é muito bom, que é muito amplo, mais 300 mil agentes comunitários de saúde, são milhares de unidades básicas espalhadas em todo o território, tem uma capilaridade muito grande. Mas nós precisamos, no território, de outros serviços para além da atenção primária à saúde. É isso, e esse é um exemplo também que a gente vê no sistema italiano, que tem sido muito interessante conviver com a experiência que se tem. Por exemplo, hospital comunitário. Poderia ter outro nome. É uma unidade que não tem relação com o hospital como nós conhecemos tradicionalmente. É uma unidade com leitos justamente para acolher e cuidar de pessoas, como eu já falei aqui, aquelas que têm condições de alta, não têm autonomia pelo domicílio, se dá alta e ela vai para o hospital comunitário, ou pessoas que agudizam na atenção básica, crônica, por exemplo, e vêm para esse lugar. Então, é um equipamento extremamente interessante, pertence à rede básica, referenciado no território, com grande capacidade, dá uma grande capacidade resolutiva à rede básica, torna a rede básica muito mais robusta. E isso significa reduzir a necessidade do hospital. Ou seja, qualifica o hospital, que deixa o hospital para aquilo que necessita realmente de tecnologia hospitalar, resolvendo todo o resto no território. E, de novo, a enfermagem aparece como uma profissão extremamente importante. Esse aqui, já concluindo, é o terceiro dia de um seminário que nós estamos fazendo, junto com os italianos, colegas de Portugal, os brasileiros, e nós aprendemos muito, todos nós aprendemos com os italianos aprendem conosco, nós todos aprendemos com Portugal e etc. É uma troca muito interessante. Mas nós vimos, por exemplo, um relato na Itália, mas também em outros países da Europa, falta enfermeiros, falta profissionais de enfermagem no sistema de saúde. Porque o modo de nós começarmos a produzir o cuidado, até por pressão de custos, é necessário pensar mudança do modelo e pensar em tecnologias leves para esse cuidado, pensar em esses dispositivos de cuidado nos territórios, cuidado intermediário e várias outras possibilidades. E aí, o profissional de enfermagem começa a faltar, né? O relato que a gente teve essa semana. Então é isso, gente, quer dizer, essas trocas que a gente faz, que cada um de nós tem algo para oferecer e tem algo para aprender com o parceiro. E é essa a ideia que nos move nas nossas relações de trabalho, estudo, e reuniões como essa, roda de conversa como essa que nós estamos tendo aqui. Vou fazer mais uma, tá? Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Luiz, sou acadêmico de enfermagem do 9º período e também sou agente comunitário de saúde. Um ponto muito importante da nossa atenção primária é a garantia de participação social no SUS. Então, a população tem um potencial através dos conselhos municipais de saúde, né? Eles são paritários, então os movimentos sociais que tem ali naquela comunidade, naquela cidade, então eles participam do conselho municipal e tem poder ali de propor novas políticas públicas, aprovar as verbas do município. Eu quero saber se na Itália existe algum modelo parecido que garante a população intervir diretamente nas políticas públicas. Mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Tem? Chegou minha vez de falar, de perguntar. Bom, eu estou perguntando à professora Ana aqui, né, desculpe o atraso, né, mas por que a gente não tem esse estímulo, né, da procura dessa formação de enfermagem, né, na Itália, né, ou talvez, não sei, a realidade de Portugal, e isso teria talvez algum movimento político ou categoria mesmo de cultura, né, da valorização ou
talvez, o empoderamento da profissão, né, de exercer as suas funções, né? Quais são as dificuldades que encontram para nós, enfermeiros, que eu também sou enfermeira de formação, né, que a gente tem essa dificuldade de encontrar a categoria, né? Se as universidades são tipo de formação ou se realmente estão relacionadas à cultura. Bom, eu acho que questão é muito interessante, a questão da participação, né, da comunidade. E eu acho que tem uma diferença entre a Itália, a região da Emília-Romagna, a nossa autarquia e os nossos distritos. Porque, claramente, nós temos influência da atenção primária brasileira, da saúde coletiva brasileira. No nosso distrito, a gente não abre a mão da participação comunitária. Até eu fazer crítica ao modelo brasileiro, que não é um modelo de participação comunitária, mas um modelo burocratizado dentro das prefeituras, sequestrados pelos partidos políticos pelo interesse, e não representa a participação comunitária. Estou bem formado na saúde coletiva, não é? Dá para ver. E nós fizemos a nossa lição de casa. Até que, por exemplo, nós temos um histórico de participação comunitária. A primeira preocupação, acho que o Francesco pode falar um pouco do macro também, porque isso é interessante. Foi uma preocupação muito forte. Como a gente retira as prefeituras? Então, nós temos uma organização, depois o Francesco vai falar, porque, de uma certa forma, a autarquia na nossa região foi submetida às prefeituras. No sentido que, por exemplo, tem um comitê de todos os prefeitos ou secretários de saúde e tem que aprovar o diretor da autarquia. E formalmente ele entra no cargo só que depois do comitê de prefeitos aprovarem. Nós somos diretores de um distrito, é uma região ainda menor, e nós fizemos um concurso, mas entramos no cargo, nós fomos propostos pelo diretor-geral, mas entramos no cargo só depois que o comitê distrital nos aprovou. Então eu tenho 14 prefeituras no meu distrito, juntou ao comitê, aprovou, e só depois eu tenho um carinho que posso assinar as coisas, mas porque sou aprovado pelos prefeitos. Eu acho isso muito importante, muito bacana e gosto muito. Porque isso me força a ter uma relação, eu estou com muita vontade de falar com os prefeitos, não me importa a cor política deles, eu sempre atendo porque isso eu acho necessário. Você tem que responder à comunidade, tem que responder à política do lugar. Claro que a gente briga porque nós não vamos atender as demandas que são demandas partidárias ou eleitorais delas, mas a gente sabe que tem que fazer uma parceria muito forte. Mas isso não é suficiente. Eu sei que tenho que encontrar a minha comunidade. E tem um projeto na minha área, chama Nós Territoriais de Saúde. Nós temos já um equipamento muito bacana, que a nossa unidade de saúde seria uma casa da comunidade, onde nós teríamos que ter a comparticipação com a comunidade para fazer a produção do serviço. Francesco também faz coisa muito bacana, ele fez todo um trabalho participativo, porque vai abrir uma casa da comunidade nova, mas ele vai falar, fez todo um processo para dizer como a gente faz, juntos, né? No projeto que estou acompanhando, nós fizemos a Casa da Saúde, ela tem uma área de abrangência que é 40, 50, 60 mil habitantes, sendo se é pequena ou se é grande. Nesse espaço, nós abrimos equipamentos territoriais que são satélites da Casa da Saúde, porque achamos que 60 mil pessoas é muito. Aí, para ser mais próximos, na cidade de Rimini, estamos fazendo uma experimentação que se chama Nós Territoriais de Saúde.
tem uma dimensão de 10 mil habitantes, tem um pequeno equipamento onde enfermeiros, médicos, assistentes sociais da prefeitura, agente comunitário de saúde, mas não é um agente comunitário de saúde daqui, trabalham juntos e possam fazer atividades mais próximas da comunidade, mas também nos pensamos muito em atividades grupais e disponibilizar aquele equipamento porque a comunidade possa fazer atividade dentro. E sempre na Casa da Saúde e dentro da Casa dos nossos territoriais, a gente tenta, na medida do possível, fazer pelo menos algumas atividades que sejam organizadas junto com eles. Além de aceitar, por exemplo, valorizar muito, nós temos uma participação comunitária muito forte. Eu falei, é uma área onde tem um histórico cooperativista muito forte, pertencimento comunitário muito forte, tem muito voluntariado, tem muitas pessoas que se disponibilizam para fazer atividade. A gente tenta, por exemplo, tem muitas organizações de doentes, Alzheimer, o Parkinson, as pessoas, mulheres que passaram por problema de câncer de mama, são organizadas em associações. E a gente sempre busca fazer parcerias com elas porque possam ter um espaço dentro dos nossos territoriais, dentro da Casa da Comunidade, que elas possam fazer grupos, dentro, que possam se apropriar desse espaço. Então, não é que o que a Itália faz, é que a região Emília-Romanha faz, não é que a gente faz, não é o que todas as outras autarquias fazem, mas no nosso entendimento essa é uma questão muito importante e a gente tenta o máximo que puder ter essa participação comunitária. Até porque, como o Túlio estava falando, e o Francesco já começou a explicar, nós temos um envelhecimento da população muito grande. Envelhecimento da população muda o foco, porque se você tem agudos, você dá saúde para a pessoa com doença aguda, retirando a doença do corpo. Mas quando a maioria da população tem doenças crônicas, você não pode tirar a doença do corpo. Ele tem que aprender, a viver com aquela doença. O tempo que o sistema de saúde passa no cuidado do crônico é um tempo mínimo. Na consulta, na prescrição, na orientação, e depois a pessoa fica sozinha com a doença dele. Então, o peso que a própria pessoa tem, a família tem, a comunidade tem em produzir saúde é muito maior que o tempo que o peso que o sistema de saúde tem. Então, sendo que a vida das pessoas de uma vida com doença, nós não conseguimos mais cuidar. Eles precisam aprender a se cuidar, porque é a única forma de produzir saúde com os crônicos e eles se empoderarem para ter a melhor vida com o corpo que eles têm. Isso é a sabedoria daquele grupo, da comunidade, e construir estratégia é muito mais importante do que a gente pode dar com conselhos ou ajuda. Então, nós valorizamos muito essa parte do trabalho junto com a comunidade, até porque achamos que eles sabem cuidar mais do que a gente sabe. E a respeito da questão dos enfermeiros, a minha sensação que essa é uma briga dentro da própria profissão da enfermagem. Eu acho que os técnicos, aqueles que formavam com 3 anos e eram na Cruz Vermelha, você terminava a escola com 13, 14 anos. Ok. Eu acho que o Francesco... Você vai mostrar alguma coisa, Fran? Ok. Lá, porque a gente vai ter que concluir para deixar o auditório. Então, se demorar muito, a gente acha que não vai conseguir. Esses profissionais saíram com 13, 14 anos do ensino médio, entravam no curso profissionalizante, 3 anos, com 16, 17 anos, eles já estavam atuando como enfermeiros. E eles não tinham autonomia porque não tinha
formação suficiente, nem tinha terminado o segundo grau. E eles construíram uma identidade deles que é muito baseada nisso. A cabeça dele é reivindicar isso. Temos que é muito prático, essa coisa de acadêmicos, de academia, de universidade. Que desperdício de tempo, a gente organiza, resolve, faz, né? Vocês são muito no blá blá blá, vocês que ficaram estudando tanto tempo, não sei. E quando a União Europeia forçou a transferir toda a formação da área da saúde dentro da academia, dentro da universidade, eles sentiram um pouco ciumento disso. Até as últimas que estão aposentando, que têm essa cabeça, que infelizmente eram chefona, porque estavam já no final da carreira deles, ficavam desvalorizando o jovem que queria estudar muito. É muito perda de tempo. Essa é a minha sensação. E a outra coisa que a gente não precisava de atenção primária, não tinha a importância que o cuidado tem, porque cuidado do enfermeiro, não tem como, né? Aí, tendo essa demanda especializada, nunca se construiu a cultura. Isso não significa que o jovem não tem muita vontade de fazer outros percursos, que isso não esteja mudando muito rapidamente, até porque essas chefonas agora da época antiga estão aposentadas e daqui a 3, 4 anos não vai ter mais nenhum. A gente tem 2 minutos? Não tem. Então, é só para mostrar como a gente está abrindo para a participação novos caminhos. A gente, como o Ardigò disse, depois da pandemia houve um grande plano nacional na Itália que financiou a implementação da atenção primária e a atenção intermediária e vários outros equipamentos. Um desses investimentos é a construção de casa da saúde. Próximo, no distrito onde eu trabalho, a gente está construindo uma casa, essa aqui, muito grande, 3.000 metros quadrados, de serviço de atenção primária. Não vou entrar nos detalhes porque não tem tempo. Próximo. Mas aí a gente disse, essa casa da comunidade, será que as pessoas que têm que usar ela, os profissionais que têm que trabalhar nela, elas têm um entendimento do que precisa, eles têm alguma expectativa? Será que talvez, para não falhar nesse investimento, que é um investimento muito significativo, são quase 14 milhões de euros, ou seja, 60 milhões de reais, eu acho, ou mais, a gente pode mudar a cara do nosso serviço, mas aí a gente precisa, não é suficiente uma análise das necessidades de saúde, do que é que a comunidade que tem que usar a casa da comunidade espera, ela tem alguma ideia. Aí a gente utilizou um projeto da região Emília-Romanha, que é chamado Community Lab, Laboratório de Comunidade, que inclui um serviço que reúne todas as associações organizadas do território e começou a perguntar, a chamar, a convidar a população para participar de uma grande chamada, porque a gente queria saber o que eles esperariam. Mas aí a gente não sabia se ia ter participação, não sabia se ia ter muitas pessoas participando. E a gente teve uma surpresa muito grande, que participou muita gente. A gente teve que trocar de lugar, porque tinha reservado uma sala pequena, na verdade não era suficiente, participaram centenas de pessoas, idosos, jovens, várias associações, várias formas, e todo mundo queria responder a essa pergunta. Na sua opinião, o que é que pode fazer? Na verdade, a primeira resposta foi: o que é que você espera que essa casa de comunidade ofereça a você? E as respostas foram incríveis, porque a primeira foi que seja um lugar acolhedor. Falaram do acolhimento, que para vocês é banal, é uma função principal da atenção básica, mas a gente não tem essa função, né? Como a colega colocou, você entra no serviço com uma consulta médica, era mais ou menos isso, mas a comunidade estava pedindo acolhimento.
que é uma outra coisa, não é uma consulta mesmo. Então, pediram para ter serviços acolhedores e acessíveis. Acessíveis não no sentido de não ter barreira arquitetural, acessíveis no sentido de que pudesse entrar durante todo o dia, durante o final de semana, quando não tem horário de trabalho, que pudesse encontrar indicações em várias línguas. Vocês sabem que na Itália, na Europa agora há grandes processos migratórios, que os profissionais tivessem uma formação para lidar com pessoas vindo de outras áreas. E aí, quando a gente fez esse primeiro levantamento, criou laboratórios para responder a estas perguntas. Na sua opinião, o que pode fazer com que a nossa casa da comunidade seja mais acolhedora e acessível? Próximo. Aí tivemos várias formas de coletar essa pergunta. Uma foi com encontros, com rodas. Outras foi através de questionários online. 530 pessoas responderam. A gente não esperava isso, era só perguntar e milhares de pessoas que a Casa da Comunidade, como o artigo fala, se refere a 60 mil pessoas, 50, 60 mil. 1.000 pessoas responderam. É muita gente. Próximo. Aí a gente teve que fazer aprofundamentos, porque, claro, quando você começa a perguntar à comunidade, a comunidade responde e pede para você depois ir atrás. Uma das questões mais fortes foi a questão dos jovens. Na Itália há, eu acho que no Brasil também deve ter uma transformação nas necessidades dos jovens, problema de comportamento, de inserção. Na Itália também tem muito isso, foi algo que surgiu muito importante. A próxima. Tivemos muitas ideias. A próxima. Aí decidimos de utilizar, de trabalhar no acolhimento, porque isso foi reforçado pelos jovens, pelos migrantes, pelos idosos, por todas as categorias. Disseram, a gente não quer entrar num lugar que nos joga para fora. Nós queremos entrar num lugar onde há um serviço, há um acolhimento, uma escuta qualificada. Eu sei que para você é banal, mas para a gente foi uma surpresa, que recolhe as nossas necessidades e organiza um cuidado, busca ativa, ou seja, ir atrás de quem não vem. Também para vocês é banal, mas isso para nós é uma inovação. E um espaço comunitário. A gente modificou o projeto da arquitetura, da estrutura, porque isso surgiu, modificou. Eu tive que brigar muito, porque já estava em andamento as obras, mas a gente conseguiu. E fez isso através de uma ferramenta jurídica chamada de coprogramação e coprojetação. Agora, houve a próxima. Uma lei na Itália recente, de 2017, através da qual a administração pública pode coprogramar, ou seja, se sentar com associações e programar uma forma de colocar recursos públicos em algo que é decidido juntos e depois projetado juntos. A única diferença, que talvez é um pouco burocratizada na Itália, é que quem pode contar com a administração pública tem que ser representantes de associações formais. Ou seja, tem que ser associações que respondem a algum critério de transparências, de publicidade, de não ter feito crimes, enfim. Eles podem ficar no registro público e podem programar a colocação de recursos junto com a gente. Se chama administração compartilhada. Próximo. Então, a gente fez esse levantamento das necessidades, fez uma publicação de um aviso público e disse: quem quer participar para projetar, programar e projetar com nós um serviço de acolhimento e ferramentas e estratégias para fazer com que a Casa da Comunidade fosse mais acessível. Várias associações toparam, mas não era um edital para
o projeto que uma associação apresentava ganhar. Era para se sentar e projetar algo novo juntos. Quando algumas associações entenderam que não ia receber um dinheiro para fazer o projeto delas, mas tinha que trabalhar com a gente para definir algo novo, não toparam, saíram, mas com as que ficaram, a gente definiu esse projeto e estipulou uma convenção. Próximo, vamos rápido. E aí, qual é o desfecho dessa coprojetação? Modificamos uma parte da casa da comunidade e criamos uma sala mais ou menos grande como essa, um pouco menor, que pode ser delimitada, tem uma entrada autônoma, um serviço com banheiro autônomo, então ela pode funcionar mesmo quando não tiver serviços de saúde ativo, pode funcionar de noite, pode ser usada para fazer festas pela comunidade, de forma compartilhada. Criamos um espaço aqui para fazer o acolhimento, ou seja, essa é a entrada da pessoa. Aqui nós vamos ter um espaço de recepção. Se chegar alguém com uma necessidade mais complicada, mais complexa, que precisar de uma escuta qualificada, algo que vocês conhecem bem, a gente criou um espaço que pode ser dividido, ficar diferente, se tiver um jovem, se tiver uma criança, se tiver uma família, se tiver um casal, para sentar e ficar para fazer essa escuta. E a grande força, eu acho, desse projeto é que essa função ela não é feita só por profissionais do serviço de saúde, mas é feita também por voluntários dessas associações que projetaram com a gente. 50 voluntários se disponibilizaram para ser formados junto com os nossos profissionais e gerir a convenção que a gente fez por 2 anos, então daqui aos próximos 2 anos, gerir o serviço de recepção e escuta qualificada e acolhimento junto com a gente. Próximo. Não conseguimos enfrentar logo a questão do jovem, porque é uma questão muito grande, um problema muito significativo que necessita de um projeto dedicado, e também da segurança, porque a Casa da Comunidade, a gente investiu num lugar mais fragilizado da cidade, perto da estação de trem, enfim, que a gente precisa da prefeitura também, das universidades. Próximo. Criamos, e isso é o desfecho também na coprojetação, também um chatbot de inteligência artificial para responder em todas as línguas a todas as perguntas que os nossos usuários podem ter ao entrar nos nossos equipamentos. E a gente, nessa formação que está fazendo com os voluntários, vai educar, treinar a inteligência artificial para responder às perguntas não bem feitas. As perguntas vai construir capacidade desse maquinário, de entender as perguntas que os voluntários ou as pessoas com que eles trabalham fazem. Quando a gente entender que a máquina, que o chatbot ficar confiável, a gente vai distribuir para toda a empresa de saúde, não só para a gente. Então, a participação social fez com que uma Casa da Comunidade, que ainda não existe, porque ainda não está concluída a obra, criasse um grande sentido de pertencimento. Muitas associações e muitas pessoas participaram e conseguimos fazer com que o planejamento físico da estrutura fosse planejado e também a gestão da Casa da Comunidade vai ser em funções que vocês sabem são muito importantes, ou seja, o acolhimento e a acessibilidade, fosse co-gerida com as pessoas que participaram na programação. Então, essa é a ideia de participação que a gente tem. A gente aprendeu muito aqui na atenção básica com o Brasil, por isso é uma grande satisfação para a gente poder falar com vocês. Tá bom, era isso.
Gostaria de agradecer imensamente a Francesco, a Ligou também, pela experiência, por essa troca que vocês trouxeram do Sistema Nacional Italiano. Acredito que deve ter agregado muito, né? As dúvidas que vocês trouxeram também foram bem pertinentes para conseguir fomentar aqui, fazer, né, esses esclarecimentos. Gostaria de agradecer imensamente a todos da delegação italiana, também a UF, Portugal também aqui representado, e a todos presentes também. Declaro encerrado, tá, gente, o nosso evento, e agradeço imensamente a participação dos docentes, todos vocês, tá? Ia propor para a gente tirar uma foto, para fazer um registro, todo mundo junto, por favor? Geralmente a gente faz daqui da frente para trás. Tem alguém para me ajudar com o celular, gente? Que o meu já acabou a bateria.